Bem-vindo à Rede Relâmpago e seus programas sensacionais. São 9 horas 30 minutos. Esse é o Babado Livre. Tudo sobre a vida dos famosos ao vivo para todo o Brasil. Para você que curte a Rede Relâmpago, curte todos os programas sensacionais que exibimos aqui. Hoje é dia de saber um pouco mais sobre a vida dos famosos. O que aconteceu de mais importante nesse mês, nessa semana e, por que não dizer, nesse dia, nas 24 horas, nas últimas 24 horas. Bom, para isso a gente tem uma especialista no assunto, que é a jornalista Ana Cláudia Araújo, a quem eu vou chamar aqui já, assim que ela entrar aqui nessa live maravilhosa. Deixa eu colocar aqui o nome do programa e deixa eu mandar um beijo, um abraço para o pessoal que está entrando. Olha, Denise Monteiro Corso, minha esposa, um beijo gostoso para ela. Roberto Gomes Alves de Almeida, obrigado pela participação também. Já chegou a Ana Cláudia Araújo. Vamos começar nossos babados, vamos saber o que está acontecendo na vida dos famosos. Tem muita coisa legal, tem muita coisa engraçada também, tem muita coisa que leva à discussão. Pois é, você vai saber tudo daqui a pouquinho. Olha aí, vamos chamar ela? Vamos chamar? Tapete sensacional chamado Babado Livre. Seja bem-vinda, Ana Cláudia. Boa noite para você, direto da Zona Sul do Rio de Janeiro, ao vivo para todo o Brasil. Seja bem-vinda. Oi, Vitor. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos também da Rede Relâmpago. Vamos para mais um pouquinho, mais um momento de fofoca? Mais um pouquinho. Já tá com a língua afiada, Vitor, porque a minha aqui eu já passei amolando aí esses dias, sabe? Dando aquela afinada aí para chegar aqui com atualizações. Pois é, atualizando tudo para você, ficar bem ligado no que está acontecendo. Agora tem coisa que é mania, tem coisa que as pessoas fazem porque é moda, tem coisa que aconteceu de separação, tem também orientação sexual, tem de tudo, gente. Aproveitando que é o mês de junho, né, que é o mês do orgulho LGBTQIA+, aliás, ao longo da Rede Relâmpago, você está vendo aqui embaixo, está coloridinha ali para poder sensibilizar a galera, ter um respeito e, né, respeitar a orientação, enfim, do próximo, né? Respeita a palavra de ordem. Gente, olha, os assuntos que a gente elencou aqui, que a Ana elencou também, são sensacionais. Mas antes disso, Ana, manda um beijo, um abraço bem carinhoso para quem você quiser, vai lá. Quero mandar novamente um beijo, um abraço para quem está acompanhando a gente, que tem entrado aí nos últimos programas, tem acompanhado aqui, curtido, comentado. E agradecer por acompanhar a gente aqui e tá sempre dando um feedback legal, dizendo que está gostando, se não está gostando, enfim. Essa parceria é importante. Isso aí, bem legal. Olha, a Rede Relâmpago completa 3 anos de lives. Desde 2020 a gente está junto fazendo programas maravilhosos, com especialistas e profissionais maravilhosos. Seja bem-vindo à Rede Relâmpago. Para você que ainda não conhece, quer curtir um pouco mais do que a gente faz, vai lá no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Lá todas as lives estão por lá. Todas, desde junho de 2020. Então, dá um pulinho por lá e se inscreva. Olha, primeiro assunto do dia. Ana, você foi demais aqui para poder elencar aqui na nossa produção. É o seguinte, gente, o Estênio Garcia, para quem não conhece o Estênio Garcia, todo mundo conhece o Estênio Garcia, né? Fez sucesso em várias novelas da Rede Globo e de outras emissoras, né? Ele está com 91 anos, né? 91 anos. Isso, fez um grande sucesso como o Bino, lá da Carga Pesada, né? Aquela minissérie, aquela série, né? Nem minissérie, uma série muito bem bacana. E além das novelas maravilhosas. Excelente ator. Gente, ele está com 91. Eu não sabia que ele tinha, né? Caramba, graças a Deus, legal. Saúde para o Estênio. Tá inteiro. Tanta saúde foi essa, tá bem inteiro, né? E tanta saúde foi essa, ô Ana, que parece que ele fez algo diferente, não é isso? Exatamente. Ele recorreu aí a mais um procedimento estético, né? Que muita gente tem feito para harmonizar a face, né? Destacar alguns pontos de vantagem, camuflar outros, né, alguns defeitos, também ali, né, amenizar os sinais da idade. E, como você disse, o Estênio tem 91 anos, 21, olha, 91 anos, e ele fez esse procedimento tem mais ou menos uns 10 dias. E aí ele, né, ontem ele participou do Fofocalizando, essa semana, no caso, acho que foi ontem, se eu não me engano.
e ele mostrou o resultado da harmonização facial. Bem, tem gente que gostou, tem gente que criticou, que achou que ficou muito artificial, e teve gente que falou assim, a vida é dele, ele faz o que ele quiser. Bem, eu estou nesse grupo, tá? A vida é dele, ele faz o que ele quiser. E assim, o Stênio, gente, 91 anos de vida, anos de carreira, eu acho que ele está fazendo o procedimento aí, ele está pouco se lixando se vão gostar ou se não vão gostar. Hoje, inclusive, ele deu um depoimento, né? Falando sobre toda essa repercussão, enfim, essas opiniões que a internet tem dado sobre a harmonização. E ele falou, literalmente, caguei. Escaparós é isso mesmo, né, Ana? Ele tem 91 anos, não teve que esconder a idade nem nada, mas ele trouxe um outro ponto nesse depoimento, né, nessa posição dele, que mais do que questão estética, ele fez para conseguir trabalhos, para se manter no mercado de trabalho. E eu acho que isso é um assunto um pouco triste, né? A pessoa tem que recorrer a um procedimento desse, pensando na sua imagem, aquela coisa, né? Quem tem boa imagem tem mais oportunidades, quem tem boa imagem, né, consegue se manter mais tempo. Ainda mais quem vive de mídia, né? Quem é ator, enfim, que precisa precisa também da imagem, né, para aparecer. É triste, né? Uma pessoa de 91 anos de idade, com toda essa história, essa carreira, ter que recorrer a um procedimento tão simples que nada tem relação com o seu trabalho para se manter ativo e conseguir outras oportunidades no mercado de trabalho, né? Eu acho que essa harmonização dele, esse depoimento dele sobre isso, dá luz aí para um assunto que é uma discussão assim, muito, muito pertinente sobre etarismo, né? Porque o motivo que ele fez não foi para ficar mais belo, mais jovem, não. Ele fez porque ele quer ter uma aparência um pouco melhor, menos desgastada, para ter oportunidades no mercado de trabalho. Então, eu acho que, muito além do resultado da harmonização, a gente tem que olhar para esse lado sobre a questão da idade, do mercado de trabalho para pessoas que estão na terceira idade e que precisam trabalhar. Verdade. Olha, gente, ele tem muito talento. Eu acho que a TV realmente tem que olhar com bons olhos. Aí o Stênio Garcia, ele pode fazer sim algumas novelas, por que não, né? Papéis de idosos, alguém, enfim, deve ter alguma coisa para o Stênio fazer, porque talento ele tem muito, de sobra, gente. Tem 91 anos, esse resultado aí do procedimento foi exibido no Fofocalizando, programa do SBT, né? E hoje também a gente teve aí a Mari Saad, que é esposa do Stênio, dizendo que é o seguinte, o rosto dele depois da live, é claro que vocês vão dar uma olhada lá no YouTube, vocês veem que está um pouco inchado. E segundo ela, o inchaço, tudo bem, é devido à harmonização, mas também devido à cortisona que ele tem tomado, por causa de ele ter pinçado o nervo ciático. Ele está tomando cortisona por causa das dores no nervo ciático. Não tem nada a ver. Daqui a pouco desincha, segundo ela falou também. E outra, como muito bem disse o Stênio, caguei para as críticas, não quero saber, é isso mesmo e acabou. Pois é, 91 anos, ainda vai ter que passar pano para isso? Exatamente. Só acrescentando aqui, que você lembrou muito bem sobre a esposa do Stênio na entrevista hoje eu estou focalizando, porque o SBT foi até a casa dela para comentar sobre isso. E ela teve a oportunidade de falar justamente sobre essa repercussão na internet. Inclusive, rolou ali um certo barraco, até mesmo com a produção, com a reportagem do SBT, um embate entre ela e os apresentadores, porque ela se sentiu destratada, sabe? Porque as pessoas, eles foram até a casa dela para meio que transformar esse assunto numa coisa cômica, sabe? Estavam meio que ridicularizando a imagem do Stênio. E aí ela ficou bem chateada, inclusive com a produção do programa, tá? Pois é, gente. Olha, entre o Fofocalizando, por favor, fiquem com o babado livre, porque aqui a gente tem respeito ao profissional. Como bem disse a Denise aqui, ó, ele é um excelente ator, e tem trabalho aberto aí para ele, é só as emissoras quererem, né?
Futuramente a Relâmpago vai fazer novelas, vai chamar o Stênio para fazer, com certeza, absoluta. Essa é a Ana Cláudia Araújo, jornalista de mão cheia, e simplesmente ela está aqui no Babado Livre fazendo as notícias dos famosos. O que aconteceu com os famosos nesse último mês, nessa última semana, nessas 24 horas? Seguinte, outra polêmica, eu acho que as pessoas, às vezes não tem o que falar, acabam falando da vida dos outros, né? Bem até colocado esse tema, num mês como esse, precisa ter, vamos dizer assim, a margem, o orgulho LGBT, a gente precisa respeitar. A cantora Camille Vitória, filha da Carla Pérez, com o Xande, né, do Harmonia do Samba, chamado Xande Harmonia, declarou estar bem triste com as notícias que circularam ontem, a partir de ontem, na web. Que é o seguinte, ela estaria namorando uma mulher e Xande não teria aceitado o namoro bélico. Olha isso, olha a história. Segundo especulações, apenas a Carla que estava concordando, Carla Pérez, com o relacionamento da filha. No início da noite da terça-feira, a Camille publicou uma nota em conjunto com a mãe para esclarecer tudo o que vem sendo divulgado. Então, gente, ela fala o seguinte, abre aspas, deixa eu ler um trechinho aqui da nota dela. Ela diz o seguinte: fico triste em ter que vir aqui para desmentir e explicar qualquer coisa sobre a minha vida pessoal e minha família. Mas como essa situação está tomando uma proporção enorme, quero ser 100% honesto. Meus pais me criaram e me educaram muito bem, sempre com muito amor, carinho, respeito, me amam e aceitam e respeitam como eu sou, nem mais nem menos. Sempre deixam muito claro que me apoiam em tudo. Me sinto desrespeitada em ver que minha sexualidade está sendo um tópico de discussão e mais desrespeitada ainda em ver que mentiram sobre meus pais não me apoiarem para poder chamar mais atenção. Pois é, que situação, Ana Cláudia. A Camille realmente está vivendo um momento bem ruim. Exatamente. Bem, acho que todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas, conhecem a família, né? A Carla Pérez e o Xande. A gente sabe ali o trabalho deles de anos, né? Com a música, com esse público mais secular, podemos assim dizer. Por que eu estou usando esse argumento? Porque secular é uma expressão que as pessoas evangélicas utilizam no meio como referência para artistas que não cantam gospel, que não têm essa carreira gospel. Tirando assim, essa informação sobre o relacionamento da Camille Vitória, foi dada por um jornalista do IG. Inclusive, ele ali pensou, botou na balança como que ele iria dar essa notícia, justamente pensando que a intenção dele não é tirar ninguém do armário, e ele usou a própria rede social da Camille para levantar a apuração de que ela realmente estava tendo um relacionamento homoafetivo. É público, quem entra no Instagram dela vê ali nas fotos, nas interações, uma outra pessoa, que no caso é a pessoa indicada, né, que é o relacionamento dela, comentando e comentários que não são, né, apenas de amizade. E aí, pessoas próximas informaram que elas estão num relacionamento há 4 meses e que parece que o Xande ainda estava tentando ali, aprendendo a lidar com essa situação, porque é uma novidade, principalmente porque eles hoje, né, eles são uma família evangélica e a gente sabe que muitos evangélicos não aceitam relacionamentos homoafetivos, não sabem lidar direito com isso. Bem, como vocês viram aí, ontem eles, os três, né, a Carla, a Camille e o Xande, eles fizeram esse pronunciamento nas redes sociais, falaram que é mentira, desmentindo, mas não ficou claro se é o boato, se é por conta do relacionamento, desmentindo que ela não está no relacionamento, ou se a mentira é em relação ao comportamento do pai, que o pai não estaria aceitando esse relacionamento. Então, não ficou claro, né, se a referência dela de mentira né, está tanto para o relacionamento quanto, e claro, a atitude dos pais. De qualquer forma, quem rola ali pelo feed da Camille percebe que a própria Carla mesmo,
tá sempre ali dando uns pitacozinhos no novo estilo da filha, sabe? Ela era uma cantora gospel e agora ela tá caminhando agora para essa carreira mais secular, né? E também adotou ali um estilo bem diferente do que ela adotava antes de seguir esse caminho. E aí também tem sido alguns pontos de críticas ali, sabe? Sempre com jeitinho, sempre dando aquela crítica com jeitinho, mas deixando ali que não gosta muito, sabe? Desse caminho que ela tem seguido. Se tem alguma coisa a ver também com relação homoafetiva, a gente não sabe. Mas essa é a história, a gente vai acompanhar aí. Se quem tiver a oportunidade quiser entrar no Instagram da Camille para ver, vai perceber ali que tem já algumas indicações mesmo de um relacionamento homoafetivo. A gente não sabe se mais tarde ou posteriormente, né, eles vão comentar sobre isso, vão afirmar, enfim. Mas nos Estados Unidos e na família delas, tudo indica que eles já sabem desse relacionamento. Olha, há evidências, então, né? Há evidências no perfil dela no Instagram que ela realmente teria uma namorada, né? Estaria namorando uma moça. Bom, enfim, vamos ver o que vai se desenrolar aí nos próximos capítulos, né? Para a Camille, o que mais é ruim, vamos dizer assim, os haters começarem a criticar a Camille, começarem a falar um bocado de palavrões, coisas e tudo mais, é porque a Camille tem sofrido alguns ataques em relação a isso. E ela, simplesmente, ela tem o pai dela, a mãe dela, lá tem a vida dela, enfim, e não cabe ninguém julgar ninguém. Pelo menos é o que eu acho, é o que eu estou de acordo, né? Bom, vamos torcer para que todos sejam felizes, né? Que fique tudo bem, né? Por favor. Bom, feliz está, Ana Cláudia, eu acho, pelo menos pelo que a gente acompanhou, o Catilari, que agora é Carlos Emanuel. De novo, Exato. Eu não acompanhei muito bem essa história, aliás, a Ana vai explicar um pouquinho melhor, mas é o seguinte, Catilari, ou Catilari, enfim, Catilari, ficou, quem acompanhava ele nas redes sociais ficou em choque por saber que é o seguinte, ele era trans, e aí simplesmente agora desfez toda a característica dele trans, inclusive retirando os seios que tinha colocado, cortou o cabelo para virar Carlos Emanuel. Olha, é até complicado a gente conversar, mas é o seguinte, olha que a matéria do Terra, olha, o puxico.com.br coloca. Quem acompanhava Catilares nas redes sociais ficou em choque ao ver que a influenciadora decidiu abandonar a transição de gênero e se converter à igreja evangélica sem dar nenhum sinal. O que aconteceu? Ela assumiu seu sexo biológico com o nome de Carlos Emanuel. O jovem surgiu no Instagram, compartilhou um vídeo em que aparecem lágrimas enquanto corta seu cabelo e assume um corte mais masculino. O influencer apagou todas as fotos antigas e depois da repercussão surgiu nos stories para afirmar que sua decisão não tinha nada a ver com ele, e sim com Jesus Cristo. Bom, quando a gente envolve religião, tem que ter também o respeito também em relação à escolha, enfim, de todos. Mas o que os fãs do influenciador, da influenciadora, olharam ali, não entenderam absolutamente nada dessa mudança repentina, inclusive retirando partes que ele teria colocado. Ana, explica um pouquinho pra gente o que você sabe da história. Bom, Vitor, o que eu sei é que há um tempo, no caso, a ex, né, Kate Lares, agora Carlos Emanuel, ele estava seguido por um caminho mais religioso. Ele se converteu, né, no início do ano, e aí, a partir desse processo, ele começou esse processo de destransição, voltar a ser do sexo, no caso de origem dele, né, de que ele nasceu. Então ele começou ali a fazer exatamente essas transições. Cortar o cabelo, tirar essa aparência mais feminina, né? Cortar o cabelo, se batizou na igreja evangélica, né, abandonando maquiagens, apagando todos os vestígios da antiga, né, da antiga Kate Lares, no Instagram. E aí, na semana passada, ele entrou também nesse processo de retirar
a prótese de silicone, tá? E agora, todo esse processo ele tem sido acompanhado aí, claro, pela família dele, que é evangélica, né? E também um grande amigo, o Ítalo Santos, que tem acompanhado ele, também é um influenciador, artista, lá da Paraíba, que é amigo dele e também é evangélico. É curioso porque o Ítalo, ao contrário do caso Emanuel, né, que está passando por esse processo de voltar às origens, né, de, segundo ele, deixar o orgulho de lado, renegar a própria carne, as vontades, o Ítalo Santos, que é o amigo dele, que tem acompanhado ele em todo o processo, ele é um rapaz homossexual, tem um relacionamento homoafetivo, e também frequenta a mesma igreja que o Carlos Emanuel. Mas, pelo que a gente tem visto, ele não vamos usar aqui, tá? O termo que eles estão usando ali, não renegou, não deixou o orgulho de lado e não parece querer mudar o caminho dele. Não parece... Eu não vou dizer escolha, porque muitos falam, né, que não é uma escolha, é uma orientação, mas não pretende ali mudar a orientação sexual dele. Essa é a parte curiosa da história. Mas outra coisa também que os seguidores têm falado muito, assim, além de, claro, de várias críticas, porque estão achando que ele está sendo pressionado, sabe? Tem influência, as pessoas, o entorno dele, né, família, igreja, pastor, tem influenciado a mente dele para seguir esse caminho, para se desfazer da velha criatura. Mas tem outras pessoas que estão apoiando, né, essa mesma narrativa de que nova criatura, que Deus abomina a homossexualidade, enfim. Mas ele ainda não mudou o nome dele no Instagram. Continua como Kate Lares. As pessoas questionam, por que você não muda? Por que você não muda? Por que você não bota Carlos Emanuel? Enfim, faz logo essa transição. Pode ser alguma questão mesmo da página, né? Porque ele já está conhecido, não sei se ele, enfim, teme perder seguidor, né? Uma questão mais, podemos dizer, de estratégia, né? Configuração da conta, mas por enquanto o vestígio da antiga criatura permanece lá no nome do Instagram, no nome do perfil, Kate Lares. Olha só, gente. Bom, é o caso ao contrário, né? Da Camille, por exemplo, que tu falou, né? A Camille, ela é evangélica e ela estaria saindo para poder ter a sua escolha, a sua orientação sexual lá, de estar com a moça. E o Kate, não, o Kate, ao contrário, está vindo para voltar a ser do seu sexo biológico, né? Mulher trans, para vir para o sexo masculino, enfim. Bom, são coisas que a gente vai acompanhar também, são informações e notícias que a gente vai acompanhar também durante o Babado Livre. É claro, nos próximos dias devem ter outras atualizações sobre o assunto. Essa é a Ana Cláudia Araújo trazendo para a gente aqui, trazendo a luz das coisas, das informações, tudo que você vê na TV, no rádio e tudo mais. A Ana Cláudia vem aqui e destrincha tudo para que você possa entender. Nilna, beijo para Nilna, para Joana Maria, para o Emerson Dias, para o Gabriel, o marido da Ana Cláudia. Olha lá, outro beijo, olha aí, coraçãozinho para o Gabriel, coraçãozinho, Gabriel. Olha aí, Denise Lopes também, Antônio, Patrícia Gualberto, obrigado pela presença de todos. Gente, olha, a gente falou do casal aí, aliás, é bem duradouro, falamos dos casais, o Gabriel e... Aliás, Gabriel e Ana, vocês estão casados há quanto tempo? Tem 9 anos, já faz 9 anos. Mas a gente está junto, tá divino. 9 anos, mas a gente vai fazer 19 anos juntos já. Somando tudo. Somando as tralhas, 19 anos. É muito tempo. E a Carla Pérez e o Santos, que a gente acabou de falar também, tem um tempão, né? Que eles estão juntos. Né? Só a Camila tem 20 anos, se não me engano. E foi lá no início do casamento, né?
Bom, tem casal que tem muito tempo, assim como eu feliz, né, vamos fazer 10 anos esse ano. E a Ana também, 9 anos, a Carla Pérez com o Xande. Mas olha só, o casal queridinho do público, da segunda temporada do Casamento às Cegas, não tem a mesma sorte que nós. Não, Ana. A Tamara e o Alisson se separaram mesmo, de vez, gente. Depois daquele escândalo todo que ocorreu do casal, né, o casal queridinho aí da série da Netflix, acabou mesmo o relacionamento. O anúncio foi feito por Tamara no Instagram, no último sábado. O fim do relacionamento ocorreu depois da suposta traição do Alisson. Os dois conquistaram simpatia dos espectadores com a parceria e respeito mútuo durante a atração, resultando em uma cerimônia de casamento emocionante, com direito a lágrimas do noivo, e ninguém entendeu absolutamente nada. Traição e agora o fim do casamento. O que aconteceu, Ana? Aconteceu que nem eles também explicaram nada, né? Teve esse babado, a gente trouxe no programa anterior, de que tinha acabado de rolar a suposta traição, ele estava comendo um cachorro quente ali com uma amiguinha, de uma forma bem, sabe, íntima, enquanto a Tamara estava trabalhando, enfim. E aí, desde então, eles mantiveram silêncio nas redes sociais, não falaram nada sobre isso. A Tamara já tinha indicado que iria ficar em silêncio, que não ia falar nada, que ia esperar a cabeça esfriar e depois voltaria para comentar sobre o relacionamento. Aí, no final de semana, ela voltou. Voltou confirmando o fim da relação, mas não deu mais detalhes. Só que, neste meio tempo, tudo indica que eles ainda se encontraram, estiveram em eventos, malharam juntos. Então, pode ser ou eles tentando, né, ver se ajeitavam, ou apenas também com questões contratuais, porque os dois tinham patrocínios, né, marketing, né, já com algumas empresas já fechado. Então, eu acredito que também pode ter sido uma forma ali de despistar, entendeu? Sabe, manter as aparências para disfarçar as evidências, entendeu? E sustentar o marketing até onde desce, por questão contratual. E aí, passou esse tempo, eles confirmaram o fim do relacionamento. Triste, né? Porque foi assim, pertinho do Dia dos Namorados. Ou seja, aí agora mesmo que aqui, ó, já tô achando mesmo que era questão contratual, sabe? Com parceiros, sabe? Propaganda, eles tinham uma coisa, estavam divulgando perfume, sabe? Várias coisas. Tudo assim em conjunto como casal. Então, por coincidência, eles terminaram pertinho do Dia dos Namorados. Já não tinha tempo, né? Ficar fazendo propaganda para namorado, para casais, enfim. Fechar a boca. Pois é, pode ter sido ação de marketing. Olha como é que escorre o veneno, gente. Fechar a boca. Eu acho. Ação de marketing. Segundo a Ana Cláudia aqui está falando que deve ser uma ação de marketing. Eu não duvido, não. Eu não duvido. No meio do caminho. Pode ser. Aí, pode ser sim, claro, com certeza. Porque, olha, um casal tão feliz, né? Tão queridinho lá no reality. Parecia, e o Alisson vivia dando aí, comentando várias páginas de fofoca, essas polêmicas todas, estava ali o Alisson no meio, amiguinhos de vários influenciadores. E aí, do nada, o cara, né, tipo, aparecer num fraga com uma outra pessoa, numa coisa ali meio íntima. Estranho, né? E se vendiam que tinham amor, enfim. Uma pena para a Tamara, porque antes de ela entrar para o programa, ela havia sido traída pelo ex dela. E aí, depois que ela foi traída, ela entrou pro programa sem avisar que entrou pro programa. E aí no programa, ela entrou pro programa sem avisar o ex, ninguém sabia de nada, entrou pro programa, casou com o Alisson, saiu, ou seja, a bagunça. E ela já tinha acumulado uma traição com o antigo relacionamento, entendeu? E agora tudo indica novamente que ela passou por uma outra traição, sabe? E agora essa mais pública, né? Porque ela e o Alisson estavam aí
era o casal que tinha restado da segunda edição do Casamento às Cegas. Inclusive, semana passada começou a terceira edição, viu? Então, para quem gosta desse tipo de reality show, vale conferir aí. Já tem algumas polêmicas, já tem uns personagens meio polêmicos, tóxicos, enfim. Mas a gente vai acompanhar, porque quando surgir aí qualquer outro babado em relação à terceira temporada, a gente traz também. A terceira temporada do Casamento às Cegas 3, né? Olha, terceira temporada do Casamento às Cegas 3. Então, terceira temporada do Casamento às Cegas. Você pode curtir lá no Netflix, tá, viu? Estão lá todos os episódios, segunda temporada, a primeira também, para você entender direitinho a dinâmica do jogo. Mas é bem bacana, gente. Bem legal, gente. Muito legal. Olha, falando de casamento, agora estamos na nossa sessão casais, né? Como se fosse um supermercado. Você entra num corredorzinho, você fala um pouquinho sobre relacionamento, fala sobre casais, fala sobre polêmicas. Bom, vamos falar um pouco de um... Não chega a ser trisal, porque eu acho que não é trisal, não. Tem uma enrolação aí, mas onde há fumaça, há fogo, viu, Ana? Onde há fumaça, há fogo. Gente, a Shakira, todo mundo sabe, é cantora colombiana, tá toda bonitona. Ela se separou do jogador de futebol, o espanhol Piqué, né? Devido a um caso de uma geleia lá, né? A gente já contou nos outros programas. A geleia. A geleia, né? Então, seguinte, a Shakira separou do Piqué, separou, beleza. Cada um foi para um canto, né? Foram arrumar outros namorados. Aí, a dona Shakira foi lá e parece que estava de flerte com o senhor Tom Cruise, né? Primeiro de tudo. Sim, não. Tá, tudo bem. Depois ela foi vista com Lewis Hamilton, o piloto multicampeão de Fórmula 1. Oh, meu Deus! Olha que legal, esse casal, pronto, chipei, beleza. Mas aí é o seguinte, olha o que diz o jornal britânico Daily Mail. Olha o que está dizendo. Shakira pode estar vivendo um romance, aliás, mais de um romance, com o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, e o ator Tom Cruise, os dois. De acordo com a publicação, a situação causa desconforto ao ator Tom Cruise. Isso porque ele acredita que Hamilton ultrapassou os limites para conquistar a cantora. Todavia, para piorar, o Cruise ressaltou a amizade com Hamilton, algo que deixou ele muito chateado. Ana, será que está rolando entre os três alguma coisa? Não, acho que não é trisal, não. Acho que é fura-olho mesmo. Porque... é fura-olho, porque ali no início da separação da Shakira, naquele processo ainda que ela estava, né, processando essa traição, enfim, esfriando ali um pouco o momento e tal. Ela começou a trocar mensagem com o Tom Cruise meio insistente, ela deu uma chega pra lá nele, assim, do tipo, poxa, espera um pouquinho passar, porque eu tô cabeça quente ainda, né, enfim. Mas ele, né, amigo do Lewis Hamilton, e aí sinalizou interesse e tal, só que o Lewis também deu match, passou, furou. Gente, um piloto de Fórmula 1 passou. Ele tava ali, ó. Tom Cruise aqui, ele aqui. Ele fez, passou na frente do Tom Cruise. Um campeão. Ele tratou de acelerar o carro dele e já foi correndo para a Shakira. Bom, astrólogos aí dizem que os signos dos dois conversam muito bem, tá? Tem tudo para dar certo esse relacionamento. Mas parece que o cupido dessa relação entre a Shakira e o Lewis Hamilton foi um outro piloto de Fórmula 1, o Carlos Sainz, se eu não me engano, que é amigo da Shakira e amigo do Lewis. E aí ele fez essa pontezinha. Por isso que o Tom Cruise está bem chateado, porque o Hamilton já sabia também desse interesse do Tom Cruise. Mas, gente, o Hamilton foi mais... ou os astros ajudaram, né? Pensando na identificação do signo dos dois, os astros ajudaram, ou o Hamilton soube chegar melhor do que o próprio Tom Cruise, né? Porque a própria Shakira pediu para ele dar uma segurada
E o Hamilton já foi ali mais pela beiradinha, já sabendo conquistar. Naquele speech final ali, Lewis Hamilton foi lá, ultrapassou Tom Cruise. Muito bem, olha, a Ana Cláudia é demais, gente. Ele parece muito bem para você. Bom, seguinte, segundo há boatos, o Tom Cruise está lá chateadão e tal, porque a Shakira não está mais querendo mais nada comigo, ou estão, enfim, vou tentar. Pois é. Bom, e a Shakira já diz o contrário. A Shakira diz assim que apenas se divertiu com o Tom Cruise. Só isso. Bom, vamos saber atualizações em breve, mas esse é um babado mesmo. Hein? Ela está livre para escolher quem quiser. Então, deixa Shakira, gente. Shakira se divertiu só apenas. Vamos acreditar aí que tá. Como a Ana falou, ela está sozinha, então deixa ela se divertir. Que não está nada divertido aí com o assunto ali de alguns dias, deixa eu até fechar aqui a publicação, beleza. É o seguinte, a jornalista, nossa amiga de profissão, né, a Cecília Flett. Né? Cecília Flett, ela era apresentadora do programa Em Ponto da Globo News. Olha a matéria que o Hugo Gloss colocou. A jornalista foi demitida da Rede Globo nessa terça-feira, né? Até aí tudo bem, você está trabalhando, pode ser demitido. Mas olha o que aconteceu. O rompimento do contrato, gente, segundo a matéria, aconteceu depois que a ex-apresentadora do Em Ponto, a Cecília, criticou a emissora durante uma participação no podcast É Nóia Minha, em abril. A entrevista chegou a viralizar e Flett foi afastada do cargo. Durante o bate-papo, a jornalista comentava sobre a sua rotina, quando disse que achava da Globo News, além de revelar o apelido que ela e outros colegas deram ao jornal. Ela disse o seguinte, abre aspas, a Globo News está um saco. Só tem política e economia. Economia e política. Política e economia. Fecha aspas. Além de chamar a emissora de Rivo News. Ana, e aí sobrou para ela. Ela acabou sendo demitida. Coincidências ou não, a participação dela no podcast, a demissão. E aí, onde há fumaça, há fogo, né? Então, Vitor, também tem babados no mundo jornalístico, né? Os jornalistas também são protagonistas de babados. Mas, assim, esse podcast ele foi gravado em abril. Teoricamente, é uma edição antiga, considerando que, né, já tiveram outras edições. Assim, o que tem se levantado agora principalmente dos defensores da jornalista, né, tal, é que a forma como... Por que isso vazou agora? Por que estão, sabe? Porque o programa foi em 27 de abril, nós estamos em 14 de junho. Isso aí vazou o assunto, né? O que ela falou no podcast veio para a imprensa na segunda-feira, sabe? Então, assim, quase 2 meses depois. Estão querendo entender quem é o interessado nessa história, em trazer, desenterrar, sabe, um podcast que não tem, assim, a proposta do podcast não é nada corporativo, nada engessado, é uma conversa, um bate-papo entre amigos, sabe? É você ali contar histórias, curiosidades, enfim. E falar da vida, ela estava falando da vida dela, estava falando de tudo. E eram várias mulheres falando de vida de mãe, de mulher, de profissional, não sei o quê. Enfim, não era nada oficial. Dizem também, os pessoal, não dizem não, mas o pessoal está destacando que assim, que essa notícia, né, quando trouxeram isso à tona aí no início da semana, foi distorcido, foi polemizado, sabe? Ganhou uma dimensão, sabe? As coisas foram tiradas dos contextos, com um tom um pouco mais sério, quando, na verdade, no podcast, quem ouve, quem acompanha ali, vê que não foi muito bem esse tom de crítica, sabe? Que ela abordou. Então, tem uma polêmica nessa história. Muitas pessoas discordam da forma como que polemizaram o assunto, né? Trouxeram essa notícia, inclusive hoje mesmo ela falou na rede social que essas notícias, esses sites, são os precursores, né,
botando um assunto lá em cima, assim, de forma bastante polêmica e, né, enfim, que acabou conduzindo aí na demissão dela, né? Então, são os haters que estão aí alimentando a polêmica e distorcendo os fatos, né? Então, tem essa questão de que, por que trouxeram isso agora? Quem trouxe, né, isso agora? E por que estão distorcendo dessa forma, né? Mas, de qualquer forma, a Globo News achou a situação insustentável e resolveu demitir a jornalista. Mas assim, pelo que eu li aqui, o histórico dela antes, ela já tinha algumas polêmicas lá na Globo News antes. Era conhecida como Ana Furtado antes de assumir o Em Ponto. Ela estava sempre ali cobrindo, sabe, outros jornalistas, enfim, aí pediu uma rotina um pouco mais fixa. Eu até entendo ela também, porque, né, gente, a gente precisa ali de rotina, né, para organizar a vida. E aí, enfim, polemizou muito porque ela falou que às vezes não prestava atenção. Na verdade, foi uma tática. Ela disse que às vezes estava em uma entrevista com alguém e ela estava mexendo em jogo, em joguinhos, e fazendo pergunta. E aí ela explicou que, assim, não é que eu estava desinteressada na entrevista, não é. É uma tática minha para eu prestar atenção no entrevistado. Por quê? Porque se eu olho para ele, eu vou me distrair com as expressões. Eu vou olhar para a roupa, para a sobrancelha, para o nariz, para algo que possa desviar a atenção dela e ela não vai se concentrar. Então, quando ela ficava só no áudio, sabe? Às vezes ali conversando e tal, ela conseguia prestar mais atenção na conversa, na entrevista, fazer um conteúdo legal, do que se ela estivesse olhando nos olhos, porque ela tinha essa facilidade de dispersão. Então, assim, para você ver, parece, quem lê de cara a notícia no portal, entende que ela, tipo assim, fazia entrevista de qualquer jeito, desleixada, que não prestava atenção, sem compromisso, sem ética, nem nada. Mas aí, quando você vê o outro lado, você vê que é tipo uma tática que ela usava para ela, né? Um recurso para ela poder entrevistar ali, sem deixar o profissionalismo de lado, mantendo ali a informação. Mas, enfim, é um exemplo do desdobramento, né, desse assunto, de como que as informações são interpretadas de formas diferentes. Claro que isso, assim, um chefe, enfim, uma empresa ouvindo isso, uma funcionária falando que ficava mexendo em joguinhos, soa estranho, mas às vezes é um recurso, sabe? Enfim, eu, por exemplo, quando eu estudava muito, que tinha que ler, eu tinha alguns recursos visuais para eu memorizar algumas informações, prestar mais atenção, sabe? É uma tática minha e que, assim, não existe certo e errado. Enfim. Então, ela foi demitida e agora ela... Quem entrar no Instagram dela, ela tem postado algumas coisas, o que tem saído na imprensa sobre isso e até o apoio de muitos jornalistas também, que tem demonstrado a ela. Pois é, às vezes pode ter sido até pelo jeito, pelas palavras, né, que está aqui publicado. Ela falou de tom de brincadeira, né? Olha, Rivo News, porque de repente o quê? Lá a rotina deve ser muito pesada, e aí você precisa, caramba, senão você fica doido, né? Outro recurso para você se manter, né, em linha, trazer informação, enfim. Gente, uma vida... Eu não sei, eu não trabalhei em TV, gostaria muito, mas eu imagino a rotina que deve ser, sabe? Principalmente em grandes coberturas. A gente teve um início de ano super caótico. Imagina, gente, é super normal, assim. A gente que não trabalha em TV, às vezes precisa, né, de um remedinho ali para acalmar a ansiedade, enfim, ter mais atenção. E coisas da vida, sabe? Esse motivo é motivo de demissão? Não sei. Estamos com ela, Cecília Fleck. Beijo, olha, querida. Aqui 2 jornalistas te mandando um beijo. E olha, breve você vai estar em outro canal aí para poder, né, fazer o seu trabalho. Não vão faltar, né? Não vão faltar oportunidades, propostas. Claro, com certeza. Agora é hora do babado, atualizações para você, esse quadro maravilhoso, onde nós trazemos atualizações sobre 2 grandes artistas e suas vertentes. Vamos lá, o primeiro, são dois artistas sensacionais. Primeiro, morreu e simplesmente está uma briga doida danada aí por causa de dinheiro. É o Gugu, gente.
Ana, atualiza pra gente o caso Gugu. Ah, gente, então, a gente trouxe para vocês aí no final de maio que a família do Gugu estava no Brasil participando para participar de um processo de uma audiência para discutir a questão do testamento que o Gugu deixou para a família, que não inclui uma parte para a mulher Rose Miriam, mãe dos filhos dele. Então, a audiência teve, né? A gente já trouxe para vocês ali algumas polêmicas, mas alguns desdobramentos depois disso. A revista Veja teve acesso a algumas informações desse arquivo, desse processo. E aí eu vou trazer aqui para vocês alguns trechos para indicar aqui como que a família tem lidado com isso, o que eles argumentaram. Mas antes, eu quero contextualizar que nessa briga tem uma outra pessoa, o Thiago Salvático, que diz ser o verdadeiro relacionamento do Gugu. E ele tentou, em 2020, ele tentou entrar no processo para provar essa relação estável, né? Enfim, ele não é mencionado no testamento, assim, o Gugu, sabe? Não, mas ele tentou em 2020 entrar no testamento para fazer parte, enfim. Na época, um juiz disse que a participação dele era apenas uma coisa polêmica, que a relação dos dois era uma relação de amizade. Aí enterrou o assunto. Só que o Thiago Salvático voltou, dizendo que tem fotos, documentos e até vídeos íntimos da relação dos dois para provar que eles eram um casal. Meu Deus. E Thiago Salvático, claro, né, com esse argumento, não poderia ser mencionado, deixar de ser mencionado na audiência que eles tiveram no Brasil agora no final de maio. Então, os filhos, a Marina, uma das gêmeas, diz que não quer dividir a herança com o chefe de cozinha, nem ser vista como, abre aspas, a menina que nasceu de uma barriga de aluguel. Porque é esse tipo de referência que as pessoas fazem sobre a Miriam. De que ela foi apenas uma barriga de aluguel, o Gugu não queria ter filhos com uma pessoa que não conhece, ao mesmo tempo não queria ter um relacionamento. Então o que ele fez? Ele teria prometido sustentar ela, garantias financeiras, em troca dela ser mãe dos filhos dele. E aí a Marina falou que essa imagem é ridícula, eu não sou filha de uma barriga de aluguel. Né? O João, que é o filho mais velho, respondeu dizendo que essa é a realidade que eles vivem. E que o pai deles nunca quis ter um casamento, nunca quis morar com ninguém, mas ele queria filhos e aí, no caso, procurou a Rose para ter as crianças. E que, além disso, ele também, o João explicou que não é que ele não seja a favor da mãe não receber nenhum tipo de suporte financeiro. Ele só quer que o testamento que o pai deixou seja cumprido. E que os filhos façam um acordo para sustentar não, né, gente? Mas um acordo para garantir um apoio financeiro para a mãe, sabe? Então, assim, ele é a favor de dar esse suporte financeiro para a mãe, não deixar ela desamparada, mas ao mesmo tempo ele não quer que esse dinheiro saia da herança do Gugu, que ela não partilhe, que não seja dividido, que seja cumprido o que ele deixou. Então, esse é o desdobramento que a gente tem agora, a figura do Thiago, que diz que tem provas. Será que isso vai vir, né, para a imprensa? Enfim. E essas também, essas informações fresquinhas sobre o argumento deles em relação à divisão com a mãe. Então a gente está nesse estágio aí da família, vamos ver mais quantos anos vai durar essa briga. Gente, nos próximos programas vai ter mais capítulo dessa saga, a herança do Gugu. Olha, isso aí é pano para manga, isso aí, né? Isso aí vai ter muita coisa ainda, muito desdobramento. O outro assunto é sobre a VTube, né? Que a gente acompanhou desde o primeiro programa.
estava grávida, não nascia o bebê, parecia que era uma gravidez eterna, teve o bebê, que é a Lua, e agora parece que estão atrás do quê, Ana? Qual a novidade que tem aí? Ah, gente, depois, Lua já fez 2 meses, tá? Abril, maio, junho. Fez 2 meses, dia 9. Mas Acompanhando, realmente. depois de 2 meses dedicados à Lua, fazendo tudo naquela rotina pesada e tal, eles falaram que estão pensando em recorrer ao suporte de uma babá para ajudar nessa rotina, porque agora, né, ela precisa manter ali o trabalho, a atenção à filha. Claro que ela falou assim, porque eles não cogitavam, né? Falou meio que com culpa, assim, né? Meio tipo, vou ter que botar outra pessoa para cuidar. Mas, ao mesmo tempo, ela acha importante ter esse suporte para eles continuarem dando tanto atenção para a criança quanto também ao trabalho, né? E que os momentos cruciais ali, muito importantes, que é esse início, né? Dos primeiros dias de vida, no caso, ela e o Eli, que é o pai, né? Conseguiram cobrir, se dedicar 100%. Então, agora que a criança está ficando maior, eles já pensam em ter o suporte de um profissional. Eu não acho ruim, não, porque também, se eu pudesse, também teria. Às vezes é bom, né? Com certeza, alguém para poder ajudar, né, nas tarefas. Mas a VTube também, eu trago aqui um babado forte sobre o seguinte. A VTube diz que agora sexo com o Eli tem que agendar, porque não vai rolar, não rola assim fácil, não. Ela diz o seguinte, abre aspas, minha filha dorme no meu quarto e eu jamais faria qualquer coisa para ela no quarto. Então, são só em momentos em que ela está com a vovó, quando ela está com alguém, e quando ela está acompanhada de alguém. Aí você consegue um momento de intimidade com o seu marido. Fique agendado, sabe? Fecha aspas. Coitado da VTube. Não está podendo fazer nada. VTube, não sei se você sabe, mas você precisa agendar hora de tomar banho, hora de comer, hora de escovar dente. A vida de mãe é agenda, meu filho. Isso aí é só um detalhe. E eu tenho 2. Isso aí é só um detalhe, Vitor. Ela está descobrindo esse caminho agora, está descobrindo essa realidade agora, Vitor. Piora, tá bom? Essa é a grande, vamos dizer assim, o que a Ana te aconselha, Vi, vai piorar um pouquinho as coisas por aí, viu? Vai piorar. Aí nessa hora, a babá vai ser um bom suporte para ela conseguir cumprir as agendas. Vai salvar, com certeza. Ana, a gente está chegando no finalzinho. Tantas notícias bacanas, quentinhas, vindo aí para a galera. Mas eu queria instituir agora um novo bloco. No finalzinho você vai dar nota 10 e nota 0 para você, para algum famoso. Vai lá. Nota 10 para algum famoso e nota 0. É com você. Eu vou dar, sabe o quê? Nota 10 para a Anitta, a nossa Anira. A Anitta participou da final Ih, gente, me fugiu o nome do evento. Da Champions. Das Champions, isso aí. A Anitta levando, gente, a gente tem que bater palma ali, ó, nota 10, porque a Anitta tem um plano de carreira e ela seguiu. Que menina focada. Que menina focada. E, assim, ela ficou menos de 2 minutos no palco, mas foi o suficiente para fazer barulho, foi o suficiente para virar notícia, foi o suficiente para se manifestar sobre a questão do Vinícius Júnior. Menos de 2 minutos. Então, assim, ó, 10 para a Anitta. Anira! E ainda grande nota 10. Ainda lançou música nova. Em 2 minutos. O que você faz em 2 minutos, Vitor? A Anitta participa da Champions, lança música nova, vira notícia e ainda apoia o Vinícius Júnior. Aí, isso aí. Parabéns, Anitta. Nota 10. Bem merecido. Nota 10 também. Craque do jogo, Anitta. Pronto. Baita profissional. Essa daí tem foco. Carreira. E nota 0, Ana? Para quem você dá nota 0? Gente, posso falar? Eu dou pro Robinho. A gente não trouxe o assunto aqui do Robinho, mas vazaram algumas informações aí sobre essa questão do estupro, do processo do estupro. E aí tem algumas mensagens falando que ia bater na vítima, sabe?
que sofreu estupro coletivo, enfim. Ai, zero, nota zero, até porque até hoje ele não cumpriu o que ele tem que cumprir. Pois é. Se estivesse na Itália, ele seria, eu acho que estava preso, né? Se ele ainda estivesse na Itália. Mas aí, como ele veio para o Brasil, ele está aqui no regime da lei brasileira, que aí vai ter que julgá-lo, vai ter que, enfim, ainda tem muita coisa para passar. E enquanto isso, a gente vai descobrindo, sabe? Vai tendo acesso a essas informações que provaram o estupro coletivo. Que pena, né? Um bom jogador que poderia ter encerrado, inclusive, a carreira de uma maneira digna, tranquila, está vivendo aí esse finalzinho aí de segunda parte da vida de uma maneira ruim. Olha, gente, eu agradeço imensamente essa companheira amiga do coração aqui, a Ana Cláudia Araújo, jornalista de mão cheia para trazer para a gente aqui o Babado Livre. Babado Livre sempre com muita coisa bacana, tudo sobre os famosos. Ana, manda o seu beijo, seu abraço final, por favor, para quem você quiser. Beijo e abraço para todo mundo que entrou aqui. Vi muitos rostinhos conhecidos, entrando e saindo, não importa, o importante que estava aqui, deu uma curtida, deu 100, deu foguinho. Valeu, gente, continua acompanhando. Beijo e abraço para vocês, porque é isso que vale. A gente está aqui para a audiência, para informar vocês, para interagir com vocês, para trazer as fofocas para vocês. Então, assim, nosso alvo são vocês. Eu agradeço também a todos que estiveram por aqui, a todos que curtiram o nosso programa. Amanhã é dia do Vitamina, dicas culturais com o Glaucio Schuller, dicas sobre séries, filmes, muita coisa legal, museus, exposições. Cultura é aqui na Relâmpago amanhã. Por quê? Aqui a gente faz mais que lives. Aqui a gente compartilha conhecimento. Obrigado a todos. Se inscrevam no canal da Rede Relâmpago no YouTube. E esse é o mês de aniversário da Rede Relâmpago. Tem novidades por aí. Beijo em todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.